A paz do Senhor para todos. Recentemente eu completei 15 anos que eu estou com a minha família morando em São Paulo. E o tempo voa. A vida é como Tiago disse, né? Uma névoa, um vapor que aparece e logo desaparece. Tudo passa muito rápido, a vida é dinâmica. E eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo há exatos 15 anos. Essa foi uma das primeiras igrejas a me acolher. Sempre tive um profundo respeito, amor, consideração pela pessoa do nosso líder, pastor Antônio Larente. Através dele a gente conheceu a sua esposa, seus filhos, que tornaram-se amigos nossos. Pastor Carlos Larente, Ricardo Larente. Santos Dumont também, tornou-se uma pessoa muito chegada. Pastor Paulo Lima. E tantos outros companheiros, né, veteranos de guerra. Tantos outros colaboradores aqui, irmãos, irmãs. E sempre tenho estado na EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. É uma honra muito grande. Muito obrigado. Quero aqui materializar o meu sentimento em forma de demonstração de gratidão, carinho, respeito. E a temática deste ano, 2024, é cristianismo na prática. E aprouve duas temáticas serem reservadas para mim. As páginas de 51 a 61, que princípios para um casamento feliz e equilibrado. E como ter uma família feliz. É um material bem elaborado, como a gente sabe, de autoria do pastor José Elias Crossi, que foi um dos oradores, fez a abertura aqui. E eu quero, paralelamente, pedir que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4. Se é para falar de casamento feliz e equilibrado, a gente vai usar esse texto como parâmetro. Eclesiastes 4. Quero louvar a Deus pela vida de uma pessoa também que me marca muito. E a sua amizade é um privilégio muito grande. Pastor Tacílio Macedo. É um jurista, né? Um brilhante advogado, um pastor dedicado, um mestre na palavra. E revê-lo é um prazer muito grande. Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, casamento, né? Eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se puderem manter a Bíblia aberta nessa passagem das Escrituras, eu aconselho que façam. Sentem-se, por favor. Tomem os vossos assentos. Casar é fácil.
Fazer a cerimônia de casamento é mais fácil ainda. Difícil mesmo é permanecer casado. Digo comigo, casar é fácil. Fazer a cerimônia de casamento é mais fácil ainda. Difícil mesmo é permanecer casado. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, conturbados, em que a família tem sido alvejada, em que os valores, princípios cristãos estão sendo descredibilizados, escanteados, onde a palavra tem sido relativizada e banalizada. E quando se mexe em estruturas teológicas, em princípios e valores, a saúde da igreja é minada. E tudo começa no núcleo familiar. Porque famílias fracas geram igrejas enfraquecidas. Famílias fortes fortalecem a igreja. A igreja constitui-se de um conglomerado de famílias. E Salomão, nessa parte das Escrituras, no livro da sua maturidade, acredita-se que ele já estava idoso quando escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão, que tem um viés muito romântico, onde ele faz declarações amorosas, carinhosas à sua esposa Sulamita. Foi um livro escrito na sua juventude. E o livro de Provérbios na sua meia-idade. E o livro de Eclesiastes na terceira ou melhor idade. Então, ele fala com muita propriedade. E ele faz apologia à unidade, à união, ao colegiado, ao espírito de equipe. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Duas cabeças pensantes normalmente pensam melhores do que uma cabeça apenas. E ele tem como pano de fundo histórico os escritos de Gênesis, que fala que o próprio Deus se pronunciou a respeito da solteirice de Adão, dizendo que não era bom que o homem estivesse só. Deus, como o primeiro anestesista da história, como o primeiro cirurgião, ele entra em cena e faz com que um sono profundo se abatesse sobre Adão, e este adormeceu, e ele então opera Adão nas regiões ali das suas costelas, tira uma delas e faz daquela parte do homem uma mulher, uma linda mulher, de forma que quando Adão é despertado do sono, ele diz: ufa, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e chamarei de varoa, porque do varão foi tirado. Do varão foi tirada. E o próprio Deus chegou a essa conclusão, porque ele havia feito o homem como um ser gregário, que tinha necessidades intrínsecas de viver com o outro, necessidade de convivência. E viver é conviver. Nenhum homem é uma ilha, somos todos parte de um grande continente. Aprouve a sabedoria divina fazer com que nós, homens, sempre dependêssemos de outros homens. Ninguém triunfa sozinho. Nós nos completamos em Deus e nos complementamos
nos outros. E Salomão, se valendo do registro do Gênesis, ele diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. E existem pessoas que não sabem trabalhar ao lado de ninguém, são exclusivistas, elas são pavios curtos ou elas não têm pavios nenhum, elas são explosivas, elas são complicadas e elas são separatistas. E Salomão, ele prossegue dizendo, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Esta é uma das razões porque a gente deve buscar viver em unidade, viver dentro de um colegiado, porque haverá situações que serão maiores do que nós, mas se nós tivermos o apoio de alguém, certamente será mais fácil enfrentar o problema, encarar o problema e resolver o problema. E remetendo à minha fala inicial, casar é fácil. Claro, existem despesas, existem situações adversas, mas com esforço, dedicação, esmero, a gente enfrenta os desafios e quando não, a gente se flagra no casamento. Ele acontece e tudo foi superado. Agora, mais fácil do que se casar é o que compete ao ministro religioso, quer seja ele pastor, padre ou rabino. Fazer o casamento é mais fácil ainda. Alguns são prolixos, outros são bem objetivos e quase nada difere de uma cerimônia para outra. Demorando ou não, a coisa acontece e a responsabilidade, o papel do ministro é realizado e o casamento idem e os casais são dispensados. Difícil mesmo é permanecer casado. Hipócrates, pai da medicina, que cunhou os termos, fleumático, melancólico, colérico, intransigente e sanguíneo, exuberante. O homem que respaldou a teoria, dos temperamentos, ainda que nesses tempos modernos alguém diz que tem um quinto supino. E um tem um temperamento extrovertido, outro tem um temperamento introvertido. São características que diferem de pessoa para pessoa, sem contar que a moça foi criada num ambiente diferente do rapaz, receberam informações, conteúdos, legados e informações que diferem muito do que o outro ou do que a outra recebeu, vêm de ambientes diferentes, de lares onde as opiniões eram diferentes, então são seres diferentes. E o pilar principal do amor, do casamento, é o amor. Porque é o amor que vai fazer com que você aceite as diferenças, não fazendo das diferenças um cavalo de batalha, um motivo para briga, para desavença, para contenda. Casar é fácil, fazer a cerimônia de casamento é mais fácil ainda,
difícil mesmo é permanecer casado. Infelizmente, há algumas décadas, diferente de hoje, havia uma diferença exorbitante entre o número de divórcios da sociedade praticados, efetivados no mundo, em relação aos efetivados na igreja. E hoje já não se vê mais diferença, infelizmente. Há um número exorbitante, estratosférico de divórcios, porque o outro, ele foi estúpido, porque ela está indiferente, e em vez de encarar os problemas por meio da oração, do diálogo, abraçando a humildade, não perdendo a capacidade da marcha a ré, porque existem pessoas opiniosas, teimosas, que dão um murro em ponta de ferro e querem sempre estar certas, orgulhosas, e por meio disto o casamento se deteriora. Aí sai de uma primeira relação para a segunda, para a terceira, para a quarta, e a gente vê a banalização do casamento. O DNA do casamento é indissolubilidade. O casamento foi feito para durar para sempre. O casamento foi feito para só ser desfeito na morte, até que a morte o separe. E falando do que toca a minha experiência, do que diz respeito a mim, eu vim de um lar disfuncional, não tive o privilégio de muitos dos que me ouvem, que vieram de um lar cristão. Alguns pastores tiveram a oportunidade de ter pais pastores. Meu pai foi alcoólico inveterado, minha mãe foi uma mulher neurastênia, neurótica, nervosa ao extremo. Sofreu muito nas mãos do meu pai, agressões. Eu me casei com uma moça que também teve uma experiência doméstica disfuncional, um pai descompensado, exceto ela que teve uma mãe muito boa, minha esposa, minha sogra, mas eu na minha infância e adolescência tive uma mãe completamente disfuncional, com graves problemas na sua saúde mental, agressiva, e vou poupá-los dos comentários, das minudências, e de forma que eu tinha um histórico ruim, minha esposa teve também tem um histórico ruim, e a gente foi morar debaixo do mesmo teto. Eu a conheci em 1987, eu estava dentro de uma Brasília amarela, estacionado na escola municipal, esqueci, Vaninha, me socorre, Rubens de Farias Neves, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela, recém-chegada de Jacarepaguá, foi transferida, porque a mãe dela, enfrentando um divórcio, sendo, na verdade, abandonada pelo pai, veio morar onde eu havia nascido. E eu vi aquela moça com os olhos de jabuticabas enormes, brilhosos. Ela não estava ainda de uniforme, estava de saia amarela, de blusa branca, os cabelos assim, cacheados. Eu disse, é ela. Eu estava com meu amigo Paulo Sérgio Jaime de Andrade, do lado de, rapaz, fica aí, que eu vou sair correndo atrás daquela moça. A alcancei lá na frente, ela esbaforida, com uma mochila pesada nas costas, um livro de matemática, química, física, de história, cadernos. Aí eu me paralhei assim, fiquei ao lado dela e disse, oi, moça. Ela não respondeu.
Eu disse, meu pai sempre me ensinou que moça bonita não foi feita para carregar peso. Me dê a tua mochila. Ela disse, eu nunca darei a minha mochila para estranhos. Aí eu disse, sou Alex de Melo Cardoso, meu pai é José Santana Cardoso, minha mãe Doraci de Melo, já não sou mais estranho. Aí ela disse, não vou lhe dar a mochila. Eu falei, moça, me dê a mochila. Moça bonita não foi feita para carregar peso. Quando ela se distraiu, eu tomei a mochila, disse, me devolva a mochila. Eu digo, moça, fica calma, fica tranquila. Não vou roubar a sua mochila, vou te devolver. Daqui a pouco eu te devolvo. Aí fomos caminhando. Ela disse, você está me seguindo? Eu falei, não, coincidentemente. O lugar para onde estou indo é o lugar para onde você está se dirigindo. Fique calma. Me dê a mochila, moça, eu vou lhe entregar a mochila. Aí eu fiz um comentário, mas por que você não faz uma seleção? Se a aula é de química e de física, leva só os livros. Aí ela disse, você quer regular, você quer se meter? Falei, será que é essa moça mesmo que eu quero me casar? Porque ela não tinha papa na língua, né? Aí eu mudei de assunto, conversamos bastante. Quando chegou bem próximo à casa dela, disse, eu não quero que você vá mais adiante, porque minha mãe e meus tios não podem ver eu chegando com um estranho. Falei, você insiste nessa ideia de estranho. Já disse meu nome, nome do meu pai, da minha mãe, e eu ainda sou um estranho para você? Aí ela disse, e agora, dá para você me entregar a mochila? Eu falei, olha moça, toda obra tem que ter uma recompensa. Carreguei a mochila até aqui, ela está pesada. Eu só te devolvo se você me der uma pitibitoca. Ela disse, o quê? Falei, um beijinho rápido. Aí ela disse assim, safado. Falei, que coisa feia. Não se trata de safado. O beijo pode ser na testa. Não, falei, então a mochila não te dou. Na testa, eu falei, na testa. Quando ela deu na testa, eu bem esperto. Não sei o que aconteceu, mas houve um deslizamento. E pimba! Ela foi para a casa dela. Eu tive que repercorrer o mesmo caminho, porque minha casa no sentido contrário. Mas fui feliz da vida. E aquele beijo, aquela mochila que eu carreguei, irmãos, deu cria. Aquela mochila deu cria porque tem uma mochila lá em Portugal de 28 anos, tem uma outra mochila ali de 23, e o problema não é carregar mochila, é carregar mala. Então, todo lucro. E fomos morar debaixo do mesmo teto depois que nos casamos. Eu muito nervoso, ela também, por conta do histórico familiar. Tivemos que aprender a arte de negociar, a dar marcha ré. Tivemos que aprender a humildade. Tivemos que aprender a dialogar. E quando Salomão diz assim, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Houve momentos na minha vida em que eu estava literalmente caído, emocionalmente, descompensado, fragilizado, vulnerabilizado. Outras vezes eu me fortalecia e eu a flagrava caída, depressiva, entristecida, angustiada, emocionalmente abalada. E nós passamos por muitas agruras, reveses, vicissitudes, mazelas, problemas, dificuldades, provações, o que me parece ser comum a todos os casais. E a gente passou por alguns maremotos, terremotos, abalos sísmicos, emocionais.
muito marcantes. Aos 38 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama e o médico disse que ela não se preocupasse porque não era câncer e era. O tempo se passou, a coisa se agravou e ela fez novos exames e a coisa já estava mais exacerbada. Procuramos o mesmo médico que havia dito que não se tratava de câncer, agora convencido, ele nos convence de que era um câncer, mas já num estado avançado, complicado, agressivo, e que não tinha mais nada a ser feito. E nós já tínhamos a essa altura da vida o nosso segundo filho, que nos acompanha hoje, Alex Juan. Lá em casa, todo mundo, pelo menos os nossos filhos, se chamam Alex. Alex Júnior, Alex Juan, o cachorro é Rex, para não ficar igual Alex. Senão daria um problema, né, de autodiscriminação. E se Deus não nos deu uma filha, mas se tivesse dado, com certeza eu apresentaria a Alexia. Mas a Alexia não veio. E a gente já estávamos bem abalados, porque o nosso filho era bem novinho, e ele nasceu sem o céu da boca, nasceu surdo dos 2 ouvidos, e por conta da ausência do céu da boca e de 2 patologias, craniosinostose e síndrome de Carpenter, ele babava muito, muito, muito. Nós tínhamos que trocar entre 8 a 12 babadores, porque ele salivava demais. E desde que nós residíamos no Rio de Janeiro, nós tratávamos no hospital de excelência, que infelizmente hoje já não é mais. Centrinho, Hospital de Reabilitação Crânio-Facial, na cidade de Bauru. Nós saímos do Rio de Janeiro, da nossa terra, onde temos 2 bons hospitais, o Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, e o Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo. Mas, à época, em 2001, quando ele tinha 2 meses e meio, nós descobrimos que o hospital de referência no Brasil estava aqui, em São Paulo, mais especificamente em Bauru. Então, saímos do Rio para Bauru reiteradas vezes, várias vezes durante o ano. E há apenas 5 anos que a gente não vai a Bauru. Aos 18 anos, quando ele completou, a gente deixou de levá-lo lá, para buscar um tratamento mais próximo. Depois aconteceu de a gente vir para São Paulo, e não fazíamos mais essa viagem Rio-Bauru, mas São Paulo, capital, Bauru. E quando ele nasceu, com aquelas complicações, eu percebi que o problema era bem maior do que eu. E a minha esposa, diagnosticada com câncer, com um filho especial, com tantos outros problemas, ela disse: esses problemas são maiores do que eu. Mas os problemas jamais foram maiores do que eu e ela, do que nós ambos. Quando eu estava caído, ela dizia: não fique assim, vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não é o tempo de Deus. Porque no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não é o final. Aí, às vezes, eu a flagrava debilitada, cabisbaixa. Eu a abraçava, afagava e dizia: sabe aquelas palavras que você falou para mim? Eu quero falá-las agora para você. Vai dar certo. No final vai dar certo. Vamos transformar os nossos limões em limonadas, porque a vida pregou a peças.
Os limões são ácidos, amargos e azedos. E às vezes a gente tira ele do limoeiro e leva direto à boca, mastigando as cascas ácidas, engolindo os bagaços e mastigando e comendo os caroços amargos. Fazendo cara feia, resmungando, murmurando, reclamando e, quando não, blasfemando, amaldiçoando a vida. Juntos nós aprendemos a tirar o limão do limoeiro, levá-lo para debaixo da água corrente, lavamos o limão, cortamos ao meio, removemos os caroços, colocamos no liquidificador, adicionamos água, açúcar, batemos em alta rotação, colocamos mais água, pegamos uma peneirinha para reter os bagaços, colocamos o supra-sumo dentro de uma jarra bonita, adicionamos mais água, mais açúcar, aspartame, colocamos gelo, pegamos taças bonitas, colocamos aquela limonada com canudinho, e o que era limão virou limonada. E esse é o livro de receita. Transforme os teus limões em limonada, a sua dor em poesia, o seu sofrimento em marco de crescimento. É melhor serem dois do que um. Mas eu me lembro as nossas experiências de muitas idas e vindas ao Instituto do Câncer, o INCA, num bairro de Vila Isabel. E muitas vezes eu podia entrar, outras vezes eu tinha que ficar no corredor e ela entrava só para determinados exames. E foi operada, perdeu a mama direita, coincidentemente tinha 38 anos e levou 38 pontos. E às vezes, não podendo acompanhar para determinados tratamentos, eu ficava no corredor com algumas outras mulheres de 23, 27, 32, 44, 56, 65 anos. Umas estavam ali sem as duas mamas, outras haviam perdido apenas uma, outras já tinham perdido uma e depois, tempos mais adiante, foram diagnosticadas com um câncer na outra, estavam ali para remover a segunda mama. Mas uma coisa que eu cataloguei nas conversas é de que a maior dor da maioria daquelas mulheres não era a dor da perda do símbolo de feminilidade ou de maternidade, que era o seio ou os seios. É em perdendo o seio, perderam também os seus maridos. Eles a coisificaram, as banalizaram, as apequenaram, a discriminaram e caíram fora. A dor da discriminação, do abandono, da rejeição era maior do que a dor da castração, da aleijão. Porque elas ficavam sozinhas, tiveram que enfrentar os seus dilemas e problemas sozinhas, porque os seus maridos, como ratos de navios, escrotos, mau caráteres, no momento de fragilidade, vulnerabilidade, abandonaram o barco, se salvaram apenas a si mesmo e deixaram as mulheres e os filhos para trás. Canalhas, canalhas, canalhas. Quem sabe se não existe um deles aqui hoje, volte para sua família. A melhor mulher é a sua mulher, é a mulher da sua mocidade. Seja pai dos seus filhos. Volte para casa. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença é o ápice da desumanidade. Quando eu me torno objeto de ódio de alguém, eu existo para esse alguém que me odeia. Mas quando eu sou tratado com menoscabo, desprezo,
quando eu sofro rejeição, eu inexisto para essa pessoa. Eu passo a sofrer de invisibilidade social. A pessoa sequer me enxerga, sequer se dá conta de que eu existo. E não existe dor maior, experiência mais danosa, psiqueira humana, do que a rejeição. E talvez seja essa a sua ferida. Era a ferida de muitas mulheres naqueles corredores, naquele hospital. A dor do abandono, a dor da rejeição. Tiveram que passar pelo olho do furacão sozinhas, sem a companhia dos seus respectivos esposos. E no momento de dor, de perda da mama, no momento do câncer, no momento do colapso emocional, eu fiz todo o esforço para estar presente, para fazer as minhas declarações de amor. Estou aqui, você não está só. Teu problema é meu problema, tua luta é minha luta, seu dilema é meu dilema. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, agora ela estava caída, o outro levantará. A presença, a importância do companheiro ou da companheira. E uma das coisas que mais inflaram o meu coração de alegria, de satisfação, foi um dia, a primeira experiência dela tirar a roupa depois da cirurgia, ficar despida como na lua de mel. Porque ela ficou muito receosa, aquela cicatriz feia. E ela então se despiu. E depois, na noite seguinte, ela disse: ontem foi a primeira vez que eu havia me despido diante de você, depois da castração, da amputação. Essas cicatrizes feias, horrorosas. E eu fiquei observando você, para saber como que você me olharia. E eu percebi que você me olhou como me olhou na lua de mel. Eu vi brilhos nos seus olhos. Esse é o meu maior elogio, foi o maior elogio que eu recebi na vida. Dizer que eu a enxerguei, a olhei com os mesmos olhares de quando da lua de mel. Por questões pessoais, ela nunca quis fazer a reconstituição da mama. Eu nunca cobrei isso dela. E eu continuo olhando como eu a olhei na lua de mel. Casamento não é só primavera, não é só lua de mel. Casamento não é só verão, altas temperaturas, calor, efervescência. Casamento também passa pelo outono. E o casamento passa pelo inverno. Assim como as 4 estações do ano, o casamento tem suas 4 estações. Estou falando para casais que estão na primavera do casamento. Outros estão nas altas temperaturas, vivendo o casamento verão. Outros estão desvalidos, desnudos, como uma árvore no outono, sem folhas, passando por um abalo, mas suas raízes estão bem aprofundadas, se abeberando dos lençóis freáticos, bebendo da palavra, da comunhão, se sustentando de pé na fase difícil do casamento. Talvez alguns que me ouçam estejam atravessando o inverno do casamento. O bom é que nenhuma tempestade dura para sempre. O outono e o inverno vão passar e darão lugar à primavera e o verão.
Deus é Deus em todas as fases do casamento. Casamento não é um conto de fadas. Casamento é um conto de fatos. E muitos desses fatos terríveis, complicados. Mas uma coisa que deve acompanhar a vida do casal é a oração. Casais que oram juntos permanecem juntos. Abandone o teu quarto de oração e o teu casamento entrará em declínio. Também, se dois dormirem juntos, ambos se aquentarão. Compromisso conjugal, responsabilidade marital. Dormirem juntos não é dormirem separados. Volte para a sua cama. Volte para o seu lugar. Dormirem juntos. E este é um privilégio que só os casados devem desfrutar. Porque a relação sexual só é legitimada por Deus dentro da sacralidade do casamento. Dormir junto com uma pessoa que não é casada é fornicação. Dormir junto com uma pessoa que é casada, mas não a sua esposa, não o seu marido, é adultério. Se você é um homem casado, uma mulher casada, não abra mão do compromisso marital. Não abra mão da sua cama de casal. Volte a dormir junto. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui fala dessa unidade, dessa união de forças. Porque um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O casamento do cristão não é a união de 2 pessoas, é a união de 3. A figura central é Deus, aí o marido e a mulher, ou a mulher e o marido. Traga Deus para o teu casamento. Traga Deus para o teu relacionamento. Traga Deus para dentro da sua casa. Traga Deus para a sua convivência. Traga Deus! Traga Deus! Traga Deus! Não dê brecha. É separar por algum tempo, por um propósito bem específico, consagração. Mas não fique muito tempo sem cumprir os seus deveres, suas obrigações maritais, para que Satanás não se aproveite desta brecha, desta vulnerabilidade, desta carência. Quantos casamentos são destruídos por 5 minutos de tolice? Aí eu me valho das palavras de Salomão, aqui no capítulo 10, saindo do capítulo 4, apenas o versículo 1 do capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estutícia, um pequeno vacilo, uma falta de vigilância põe todo o perfume a perder, tal qual uma mosca que cai dentro do frasco, do recipiente, onde o perfumista está preparando aquela essência, aquele perfume. Inutiliza todo o unguento do perfumador. Como a mosca que cai dentro do perfume, inutiliza o perfume.
Um pequeno vacilo pode pôr em risco um casamento de 10, de 20, de 30 anos. Uma pequena mosca estraga todo o trabalho do perfumista. O preço da insensatez custa caro. Pequenas tolices, grandes estragos. Eu vejo isto na experiência do rei Davi. Digam assim comigo: basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. No ano que o rei saía às guerras, Davi, sendo rei, terceirizou sua responsabilidade, colocando na linha de frente, no comando da nação, o seu general Joabe. Aí ele foi para o palácio, e a Bíblia diz que ele dormiu até tarde, e acordando, ficou passeando no palácio. Uma mulher sem recato estava tomando um banho num lugar onde poderia ser vista. O rei a flagra lá embaixo, tomando banho, despida, obviamente, com sabonete Dove, com o corpo cheio de espuma, e ele esperando a espuma evaporar, usando uma figura de linguagem. Bateu os olhos, basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. A desejou. Deu ordem para um dos seus subordinados para poder checar as informações sobre aquela mulher. E aquele homem, bem maduro, disse: é a mulher de Urias. Estava dando nas entrelinhas um recado para o rei: é mulher casada, não se meta nisso. Mas ele é o rei. Aí ele deita com aquela mulher. As consequências vieram e todos nós conhecemos muito bem. Aquele que controla a sua raiva, me perdoa a expressão, seu pênis e sua língua já resolveu 99% dos seus problemas. Cuidado com seus impulsos sexuais. Cuidado com a raiva, com os roupantes e arroubos, com os impulsos, com o gênio forte. Tão danoso é o impulso emocional quanto o impulso sexual mal orientado. O preço da insensatez custa caro. Pequenas tolices, grandes estragos. Ele assassinou a própria reputação. Sofreu perdas, danos, foi desmoralizado. 5 minutos virando os olhos, colocando em xeque um casamento de tantos anos, trazendo traumas, dor incalculável para a família, para os filhos, quando não para os netos. Fuja! Não tente pagar para ver. Eu sou forte, eu sou crente, mas você é de carne e ossos, sangue e músculo, cartilagem, pele, tutano, um mero mortal comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. Vigie, vigie, vigie. Às vezes não é uma aventura amorosa, mas a necessidade sempre está certo. Ninguém tropeça em grandes pedras. Todos nós tropeçamos em pequenas pedras. E às vezes a gente compromete o casamento por conta de comportamentos ingênuos, imaturos, a exemplo de ter que provar a necessidade de estar sempre certo. A gente não acerta sempre. Somos humanos, demasiadamente humanos. E que mal há em admitir a parte da culpa.
reações desproporcionalmente exageradas. Olha para os problemas através de uma lente de aumento, de uma lupa, potencializando a situação. Quando não, o casamento vai abaixo por conta do rancor, da mágoa, do ressentimento. Mulher que é incapaz de perdoar. O marido que é incapaz de perdoar. Perdoar não é se esquecer. Isso tem outro nome, é amnésia. Perdoar é se lembrar da ofensa e do ofensor e não sentir mais dor. Eu coloquei uma pedra em cima, cessou, acabou, virei a página, ficou lá para trás, é passado. Você sofre com ressentimento, com mágoa. A palavra mágoa é a junção de duas outras palavras. Má, água, água má, água imprópria, água que faz mal. O ressentimento vai colocar em xeque tua comunhão com Deus. Porque você vai ter dificuldade de orar. Com tanta mágoa, com tanto ressentimento. Teu ressentimento vai disponibilizar doenças a longo prazo. O ressentimento gera doenças. E quando não, doenças fatais. A exemplo do câncer. Perdoe, perdoe, perdoe. Até quem não foi capaz de te pedir perdão. Não porque a pessoa merece ser perdoada, mas porque você merece ter paz. Porque tudo que nos custa a nossa paz é caro demais. A maior alegria de Satanás é roubar a paz do coração de um filho de Deus. Ter paz é melhor do que ter razão. E em nome da razão, cria-se uma antessala do inferno dentro de casa. Discussão, brigas, desavenças e contendas. Nos meus 6 primeiros anos de casamento, eu valorizava a razão acima de tudo. Eu queria sempre ter razão para salvar minha reputação, meu ego. Até que eu aprendi que bom de briga é aquele que cai fora. Que ter paz é melhor do que ter razão. Eu quero é a paz, eu os saúdo com a paz. Eu sirvo o príncipe da paz. Princípios para um casamento feliz e equilibrado. É o princípio do perdão. Perdoe, porque o ressentimento, a raiva retroalimentada, o ódio, a mágoa são fardos pesados demais para serem carregados. Não pense que você vai chegar muito longe carregando esses fardos, esses pesos mortos. Postura negativa e só críticas destrutivas. Pelo amor de Deus, elogie. O pastor Elias Cross, nessa revista, fala sobre o poder do elogio. Existem pessoas que elas só criticam. Entra numa mansão, se depara com um tapete persa, caríssimo, bonito. Na despedida, o anfitrião diz: o que você achou do meu tapete? A pessoa diz: eu não vi o tapete. Eu vi uma mancha no tapete. O tapete não viu, viu a mancha. Cuidado com o seu negativismo, com o seu pessimismo, com o seu coitadismo, com os seus outros ismos. Com a sua postura negativa, com as suas críticas ácidas e destrutivas. Terceirização da responsabilidade ou da culpa. Nunca admite parte na culpa, sempre a terceiriza. Chantagens emocionais, psicológicas.
isolamento e silêncio vingativo. O que houve? O gato comeu a língua? Mas é um silêncio para castigar, é um silêncio vingativo, pondo em xeque o diálogo, a sociabilização. Não tem como ter convivência se só existe monólogo. Tem que haver diálogo, retratação, humildade para pedir perdão, para reconhecer seus erros, para assumir responsabilidades. Digo comigo, onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Não discrimine o outro, não isole o outro por conta das suas ideias diferentes. Se eu estou indo ao encontro de alguém que está vindo na minha direção me trazendo um pão, e eu estou indo na sua direção levando um pão, quando eu troco o pão e a pessoa me dá o pão dela e eu dou o meu, ambos sairão com um pão. Mas quando eu vou em direção à mesma pessoa e passo uma ideia para aquela pessoa passa uma ideia diferente para mim, eu venho com duas, ele vai com duas. A gente só ganha quando a gente se debruça no campo das ideias. E eu já estou caminhando para o fim e quero terminar um pouquinho antes. Eu tenho até 9h15. Eu quero terminar 9h10. Qual é a tolice que está pondo em xeque? Que está abalando a estrutura do seu casamento? Que está corroendo as bases do seu relacionamento? Se há algum furo no casco do seu barco, repare isso. Um pequeno furo no casco pode afundar um grande barco. Salve o seu casamento. Seja humilde. Peça perdão. Seja humilde. Libere o perdão. Reconheça seu erro. Uma pequena fagulha de fogo pode fazer uma floresta arder em chamas. Cuidado, ninguém tropeça em grandes pedras. Todos nós tropeçamos em pequenas, porque das grandes fica fácil a gente se desviar. As pequenas nem sempre a gente enxerga. E às vezes a gente tropeça em coisas bobas e comprometemos toda a essência, todo o trabalho do perfumista. Estragamos o perfume, tal como a mosca que cai no perfume. Um pequeno cisco causa um incômodo perturbador nos olhos. São pequenas infidelidades que comprometem grandes projetos. Um pequeno passeio no terraço, que Davi o diga, trouxe um assassinato da própria reputação. Aprenda com o erro dos outros, com o erro de Davi, com a tolice de Davi. O sábio aprende da forma mais cômoda, aprende pela observação. O inteligente aprende com seus próprios erros, e o tolo não aprende com os erros do inteligente e nem com seus próprios erros. Por isso, ele é chamado de tolo. Mas o pior tolo não é o tolo. O pior tolo é o tolo que teve acesso à informação, à luz. É o tolo inteligente. Alguém o interpelou, alguém o advertiu, alguém o alertou, alguém o exortou, alguém o ensinou, e apesar de ter recebido luz, entendimento,
ele vai lá e erra de novo da mesma forma como sempre errou. Não aprende nunca. Mas você é inteligente. E eu estou falando também para pessoas sábias. Basta um rapaz de família conversar 5 minutos com um traficante para ter a sua vida destruída. Um pequeno tropeço. Cria-se uma menina por 15 anos e bastam 5 minutos de conversa com um malandro para lhe desgraçar a vida. E todo aquele ensinamento dos pais parece que vai de água abaixo. Quantos ministérios acabam por conta de 5 minutos de tolice? Quantas vocações são sacrificadas? Quantos chamados são neutralizados por conta do pecado, por causa de uma aventura amorosa? Ninguém tropeça em grandes pedras, só nas pequenas. A tolice de Eva gerou aquilo que eu chamo de síndrome de Eva. É gente que fica conversando, jogando conversa fiada com a serpente. Os danos, as consequências, elas sempre vêm depois dessas conversas com a serpente. Hoje, via redes sociais, sites adultos, não converse com as serpentes. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, dobra os teus joelhos, converse com aquele que pisou na cabeça da serpente. Feche os seus olhos, curva as suas cabeças, curvem as suas cabeças. Pai, em o nome do Senhor Jesus, derrama um bálsamo medicinal, curativo, restaurador. Abençoa, Senhor, os casamentos, os relacionamentos, os maridos, as mulheres, os pais, os filhos, os lares, os familiares. Anula toda sentença maligna, toda obra do mal, todo laço de Satanás. Abençoa, Senhor, os lares aqui representados. Senhor, tome em tuas mãos esse povo bonito que te cultua, que te louva, que te adora, que juntamente comigo ora a ti em nome de Jesus. Que as tuas mãos benfazejas, poderosas, possam descer sobre este lugar e tocar em cada vida, restaurando a saúde, restaurando o casamento, o relacionamento, abençoando, ó Deus Santo, cada família aqui representada. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Receba essa bênção. Ela te é concedida hoje. Você pode aplaudir a Jesus. Eu termino aqui a minha fala e sempre que eu trago livros, né? Eu escrevi 15 livros, a maioria deles já foi publicada e eu só tenho 2 que não esgotaram ainda, que esgotem. O escritor fica feliz quando os livros esgotam. Depressão no altar, quando os pastores e obreiros precisam de ajuda. Eu acredito ser um livro imprescindível, porque a depressão é o mal do século. Estamos vivendo em meio a um mundo colapsado, uma sociedade colapsada. E os reflexos disso têm chegado às igrejas, inclusive aos púlpitos, né?
líderes, pastores, emocionalmente, mentalmente enfermos. Então, para atender a essa demanda que nós publicamos, Depressão no Altar, quando pastores, obreiros, e eu acrescentaria, membros, precisam de ajuda. Esse livro foi lançado em julho, mês 7 do ano passado. Ele não completou um ano, muito menos esse aqui, que nasceu em novembro do ano passado. Não há erros nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. A espinha dorsal desta obra se baseia na Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 4, 13 ao 17, e nos escritos de Santo Agostinho, bispo de Hipona, um teólogo negro nascido num país africano chamado Argélia, um pouco antes da Idade Média. Ele diz: eu não quero nada que não esteja no plano de Deus. E na sua oração ele diz: ó Deus, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Não existe sucesso pior do que aquele sucesso que você tem que Deus não aprova. Para você entender um pouco sobre uma vida de obediência, uma vida de entrega, de submissão a Deus, eu aconselharia você levar essa obra. Se você conhece alguém que está sofrendo de transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, ou mesmo depressão, temos aqui Depressão no Altar. Esse livro é de tamanho grande, verniz localizado, papel pólen, é um material caríssimo, mas ele custa R$50. E este aqui custa R$40. Esse, na verdade, não custa nada, é um presente que eu vou dar ao meu pai branco, pastor Antônio Larente. Não há erros nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. Muito obrigado. Eu encerro aqui a minha fala. Deus abençoe a todos e as palmas são para Jesus. Né?